Assim, ó, eu acho que antes de a gente evoluir nessa conversa, tem uma coisa que me pega bastante, e deve estar pegando muita gente que está assistindo agora, é o seguinte. O Sebastião fala lá, não, perdoei meu pai. Quanto tempo demorou para que você chegasse nessa consciência de perdoar seu pai? Por que eu falo isso? Porque eu também tenho a mesma situação parecida e eu demorei muito tempo para chegar numa parte de entendimento desse perdão, né? E assim, aí as pessoas olham lá em casa, não, mas o Sebastião é um cara evoluído, tal, ele conseguiu, ele está falando isso, mas não é tão fácil assim. Então acho que fica legal as pessoas de casa verem que também isso foi um processo. Não é de um dia para a noite que você virou, porque isso para mim demorou mais de 25 anos e eu acho que ainda existe, ainda com meus 42. 38. Demorou 38. Com certeza. Então, assim, que não é fácil você passar esse medo, essa limitação que você tem inconsciente, né? Porque a gente acaba culpando a nossa mãe de alguma coisa quando a gente nem escuta o que é que o pai fala. No meu caso, eu perdi meu pai muito cedo, no seu caso, você ainda tem seu pai, mas ele não te liga para te dar os parabéns. Então é a mesma coisa, a gente não tem essa figura mais atrás da gente e a gente fica lá, pô, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E acaba colocando a culpa às vezes na mãe, né? Então essa ficou na minha cabeça essa pergunta aí para que o pessoal em casa entenda, né? Sim. Que não é fácil, é um processo. Sim. Com certeza. Aí algumas reflexões, né, para ter. Primeiro, vocês já ouviram uma frase não atrelada a nenhuma religião, né, o espanhol vindo aqui, a nenhuma religião, mas tem uma frase que diz assim: honrar pai e mãe? Uhum. Como eu vou honrar alguém que me fez tanto mal? Como é que eu vou honrar alguém que me negligenciou? Como é que eu vou honrar alguém que foi a pior pessoa da minha vida, né? Uhum. E uma das reflexões que eu tenho, compreensões de o que é honrar pai e mãe, é simplesmente compreender, né, na leveza, de que o único propósito, das vezes, dessa pessoa ter chegado à tua vida foi ter trazido nós Pro mundo. Pro mundo, apenas. Foi a pior pessoa, e eu digo hoje, para mim, uma pessoa que eu me considero alguém esclarecido, né? Alguém que vive aquilo que fala, então eu vivo o conhecimento, eu trabalho com aquilo, mas eu vivo aquilo. Eu gosto sempre de dizer assim, para eu passar eu preciso passar por aquilo para eu poder falar para as pessoas, né? Uhum. Para tirar essa romantização que muitas coisas. Se para mim já é difícil, né? Com todas as facilidades, pensa o quanto foi para os nossos pais. Para ele, imagina, a gente trabalha, tem as preocupações, nós estamos numa época de mundo onde temos mais informação. A grande maioria das famílias vem de pais que ou nem queriam ser pais, né? Ou que eventualmente não estavam emocionalmente maduros, né? Uhum. A gente não passa, na psicanálise a gente tem uma expressão que se chama criança ferida, já ouviram? A criança ferida é literalmente nós, crianças, né? Porque com uma criança que, a modo de curiosidade, absorve, né, que as teorias psicológicas, né, na infância, que se molda a sua personalidade, que de fato é. Porque uma criança, ela não tem um nível de raciocínio de questionar o que é falado. Uhum. Então ela aceita o que vem como uma verdade absoluta, né? Então ela vai recebendo, ouvindo, e ela vai moldando a sua personalidade. A expressão criança ferida, né? Lembra do que eu falei agora há pouco do corpo de dor, dessa armadura? Essa armadura vai crescendo junto ao nosso corpo e nos tornamos adultos com essa armadura emocional, né? Na verdade, né, e a psicologia tem essa visão, né, a psicanálise, quando fala do inconsciente, nós adultos não somos nada mais do que crianças feridas em corpos de adulto, né? Porque lá na infância a gente foi negligenciado, lá na infância a gente não foi amado,
Lá na infância a gente teve que assumir papéis que não eram os nossos, né? A gente está emocionalmente doído da nossa história, né? Da perda de uma figura paterna, né? A gente está doído daquilo e a gente se torna adultos, mas com comportamento disso, sabe? Reflexo dessa criança ferida. Então, como ser grato, né? Como a gente honrar pai e mãe. E sabe quando você pergunta um pai ou uma mãe, né? O que você quer para o seu filho, né? Quero que seja feliz. Não é assim que a gente responde? Eu quero que se dê bem, que seja feliz. Então você honra a sua mãe e o seu pai, você sendo o seu melhor. Você não deve nada a eles. Sabe? Então, é compreender primeiro o nosso papel, né? Algumas coisas que eu colocaria, né, de reflexão. Seja como for a situação, por pior que seja, né? E estou pensando aqui em casos graves, né? Enfim, que uma pessoa, você nasceu da união dessas pessoas, seja como for essa união. A gente podendo descrever ou ter clareza daquilo não importa, a questão é você veio para este plano. A única união era ter trazido você aqui. Você não deve a vida, né? No sentido, você não é obrigado, no sentido, sabe, a assumir um papel, né? A percepção de salvador dessas pessoas. Uhum. Você agradece a esse vínculo, sendo o seu melhor, buscando o seu melhor, se tornando o seu melhor. Nessa sua transformação, você vai contribuir com o crescimento dessas pessoas se elas fizeram parte, né? Mas entendendo o seu papel, você é menor que a sua mãe, você é menor que o seu pai. Você não é acima, você não tem, quando você assume esse papel, você assume um papel de salvador. Não é seu salvador. A gente salva os nossos filhos quando eles não têm a consciência comportamental de se salvarem por si só, que é a percepção que eu vejo. Eu salvo meu filho Gabriel, não tem consciência, ele vai meter, vai sair correndo, não tem, eu preciso salvá-lo. Ele não pode trabalhar, eu vou salvá-lo. Eu vou salvá-lo e ao mesmo tempo ajudá-lo a que ele seja independente, a que ele consiga se defender sozinho nessas situações, para que ele descubra que, sabe aquela frase, o poder está nele mesmo, o poder de se salvar está nele mesmo, né? E aí volta nisso só para finalizar, sabe, Gus? Compreender, a gente, sabe a empatia, né? Que diz assim, empatia, já ouviram, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. E aí eu questiono essa abordagem, porque tem lugares onde você jamais vai se colocar. Não tem como. Não tem como se colocar, né? Por exemplo, aqui um exemplo clássico que eu gosto de dizer. Se você não é uma pessoa de pele preta, você jamais, e você é branco ou uma outra cor, você jamais conseguirá sentir ou sequer imaginar o que é uma pessoa com a sua cor de pele ser barrada numa loja de shopping, né? Ou se você não é gay, né, de eventualmente sentir o que uma criança eventualmente foi jogada para fora de casa com 12 anos, você jamais se colocará no lugar do outro, porque há lugares onde você não isso se chama lugar de fala na psicologia, né? Tem o lugar de fala é uma pessoa que viveu aquela experiência, que com propriedade consegue falar. O que a gente, para empatia, precisa se colocar do lado da pessoa. Compreender o que leva a outra pessoa a pensar, a agir de certa forma. Não é concordar, mas é compreender, sem julgar, o que leva ao outro. E essa empatia com os nossos pais, né? Um pai que não foi ausente, sabe? Hoje, com a maturidade, começar a se perguntar o que levou, qual é a história dessa pessoa, o que levou, porque essa pessoa ficou pai, ficou mãe em alguma situação, quem era essa pessoa antes, o que ela queria, sabe? Quando a gente ativamente, e aí você falou quanto tempo de perdão leva, aí eu trago uma reflexão que eu gosto muito, o tempo é relativo. A distância de onde você está para onde você quer chegar, ela depende. Então, quanto tempo demorará em perdoar? E aí eu diria, provavelmente a distância será menor quanto mais profundamente e ativamente buscar esse entendimento. Se você simplesmente se omite daquilo e você simplesmente reage no dia a dia, provavelmente não vai ser nessa vida que vai conseguir perdoar, né? Mas quanto mais ativamente você busca essa compreensão, inclusive eu gosto muito, né? A gente tem
uma fixação no nosso dia a dia de que as respostas saiam da gente, né? Eu preciso pensar, eu preciso buscar. Não tem nada mais rico do que buscar um ambiente de comunidade mesmo, sabe? Tem uma frase linda que diz assim: a cura é coletiva. Quando eu falo sobre o meu processo, eu tenho isso, né? Eu tenho consciência de que quando eu falo sobre a minha história abertamente, eu estou me curando, porque eu estou falando daquilo e já não doe mais como doía antes. Ao mesmo tempo que eu falo nessa vulnerabilidade toda, eu tenho certeza que eu estou ajudando outras pessoas que estão em processos de cura diferentes a enxergar, a ver na minha fala, na minha história, coisas de como eles podem fazer. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, o processo de cura tem um tempo menor quando compartilhado. Quando falo, sabe, sobre como estou me sentindo.